Seja bem-vindo ao canal Escritura Comentada. É muito bom ter você aqui conosco. E neste episódio, nós vamos focar em alguns versículos de 2 Nef, capítulo 3. E você já sabe, se ainda não está inscrito no canal, te inscreve. Ajuda a compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. E neste capítulo nós vamos aprender que Leí abordou profecias que foram originalmente proferidas por José, que foi vendido ao Egito. Leí encontrou essas profecias nas placas de latão e elas não estão registradas na Bíblia. E aí tu me pergunta, mas por que essas profecias não estão na Bíblia? Eu tenho duas explicações, para esse fato, que podem justificar ausências dela na Bíblia. A primeira que eu te apresento é que é possível que elas nunca tenham sido incluídas na Bíblia, já que são representações da vara de Judá e não de José. A segunda alternativa é que os manuscritos originais continham os relatos das profecias de José, mas foram removidos junto a muitas outras partes claras e preciosas das Escrituras. Você sabe que isso aconteceu. Então, esclarecidos estes pontos, já podemos iniciar a meditação em alguns versículos. Vamos iniciar pelo versículo 3, onde Leí diz: "E agora, meu filho mais jovem, José, a quem eu trouxe do deserto de minhas aflições, que o Senhor te abençoe para sempre, pois teus descendentes não serão completamente destruídos." Se você é um estudioso do livro de Mórmon, talvez esse versículo possa ter te deixado com a pulga atrás da orelha. Pode ser que você esteja a se perguntar como poderiam os descendentes de José, que presumivelmente estavam entre os nefitas, terem sobrevivido à batalha mencionada em Mórmon 8:7, que ocorreu em 385 d.C., já que lá diz que todos os nefitas foram destruídos. Esta é outra pergunta fácil de ser respondida. Você deve estar lembrado que a divisão dos descendentes de Leí em dois grupos, os nefitas e os lamanitas, aconteceu apenas para identificar os obedientes e os desobedientes de uma mesma origem étnica. Jacó registra: "Ora, aqueles que não eram lamanitas eram nefitas. Não obstante, eram chamados de nefitas, jacobitas, josefitas, zoramitas, lamanitas, lemuelitas e ismaelitas. Mas eu, Jacó, daqui por diante, não os mencionarei por esses nomes, mas chamarei de lamanitas aos que procuram destruir o povo de Nef. E aos que são amigos de Nef, eu chamarei de nefitas." Ou seja, o povo de Nef, segundo os governos dos reis. Não deveria ser surpresa que a promessa tenha sido feita a José, de que alguns de seus descendentes seriam preservados, mesmo após a destruição final dos nefitas. Isso significa que alguns josefitas que desertaram para o lado lamanita se fundiriam com a sociedade lamanita. E o sangue de José seria preservado. Doutrina e Convênios 3:16 a 18 explica que o sangue de José, Jacó, Nef e Zorã foi preservado e que o testemunho do livro de Mórmon viria a seus descendentes nos últimos dias. Leí também ensina que o Messias se manifestaria nos últimos dias no espírito de poder, para levá-los das trevas para a luz.
Aí alguém pode interpretar isso como referência ao aparecimento de Cristo aos nefitas e lamanitas. No entanto, o Messias é manifestado no Espírito do poder ou pelo Espírito Santo. Isso significa que o Senhor seria manifestado aos descendentes do ramo de Leí, quando os gentios da última dispensação levassem o evangelho aos índios americanos. O Senhor pode ser manifestado a um povo sem aparecer fisicamente a ele. Esta interpretação ela é mais, eu diria, consistente com o texto do próximo versículo, que fala da missão de Joseph Smith. Porque José verdadeiramente testificou, dizendo: o Senhor meu Deus levantará um vidente, que será um vidente escolhido para o fruto de meus lombos. Este vidente escolhido é obviamente Joseph Smith. O fato dele ter sido levantado como profeta pelos frutos dos meus lombos significa que através de seu trabalho o evangelho seria pregado aos lamanitas e que muitos dos primeiros membros da igreja faziam, na verdade, parte do Israel disperso, particularmente da tribo de José. Para que a gente faça aqui um breve resumo das grandes verdades trazidas à luz pelo Senhor e por meio do profeta Joseph Smith, eu vou destacar apenas algumas delas, só algumas, tá? Não tem como destacar todas. A primeira é a verdadeira natureza de Deus. A segunda, a missão da igreja. Terceira, o nome correto da igreja. Isso foi ratificado pelo presidente Nelson. A quarta, nossa origem pré-mortal. Quinto, os 3 graus de glória. Existem muitas outras coisas que eu poderia mencionar aqui para vocês. Mas se eu fizesse isso, como eu falei, tornaria o vídeo inviável. Porém, eu acrescento, que nem Joseph, nem qualquer outra pessoa poderia ter adquirido tais conhecimentos apenas pela leitura da Bíblia ou pelo estudo de todos os livros já escritos. Após tornar conhecida ao mundo a primeira visão que tivera, a vida de Joseph não foi mais a mesma. Ele passou a enfrentar a oposição necessária em todas as coisas. Logo descobri, entretanto, que minha narração da história havia provocado muito preconceito contra mim entre os religiosos, tornando-se motivo de grande perseguição, a qual continuou a aumentar. E embora eu fosse um menino obscuro de apenas 14 para 15 anos de idade, e minha situação na vida fizesse de mim um menino sem importância no mundo, homens influentes preocupavam-se o bastante para incitar a opinião pública contra mim e provocar uma perseguição implacável. E isto se tornou ponto comum entre todas as seitas. Todas se uniram para perseguir-me. Desde o primeiro encontro, Moroni deixou claro a Joseph que sua vida não seria um passeio no parque. Sua vida teve raros momentos de paz e tranquilidade. Porém, os inimigos de Joseph não tinham poder sobre ele, a menos que o Senhor lhes concedesse. Se você não acredita em mim, creia no Senhor Jesus Cristo. Foi ele quem disse: eis que foste chamado e escolhido para escrever o livro de Mórmon e para meu ministério, e livrei-te de tuas aflições e aconselhei-te
pelo que tem sido livrado de todos os teus inimigos e dos poderes de Satanás e das trevas. Joseph era um tipo de Moisés dos dias contemporâneos, um líder exemplar e um grande orador. Os santos adoravam ouvir seus sermões e ele amava ensinar o Evangelho. Seus discursos são poderosos e cheios de insights doutrinários incríveis. Mas, por razões que nomeio apenas como a vontade do Pai Celestial, o Senhor decidiu que Joseph precisava de um porta-voz, assim como foi com Moisés. Eu suscitarei um para o fruto de teus lombos, e para ele prepararei um porta-voz. E eis que eu o farei escrever o relato do fruto dos teus lombos, para o fruto de teus lombos. E o porta-voz dos teus lombos anunciá-lo-á. O Senhor proporcionou a Joseph a ajuda de Oliver Cowdery. Assim que o profeta e Oliver se conheceram, o profeta soube que Oliver havia sido enviado a ele pelo Senhor. Se Joseph foi comparado a Moisés, Oliver é comparado a Arão. Ele foi dado a Joseph como porta-voz que ministraria o dom de Arão. O Senhor disse a Oliver Cowdery: agora, este não é teu único dom, porque tens outro dom, que é o dom de Arão. Eis que esse dom tem manifestado muitas coisas a ti. Eis que nenhum outro poder existe, a não ser o poder de Deus, que faça com que esse dom de Arão esteja contigo. Portanto, não duvides, porque é o dom de Deus, e tê-lo-á em tuas mãos, e farás obras maravilhosas. E nenhum poder será capaz de tirá-lo de tuas mãos, porque é a obra de Deus. Mais tarde, o papel de porta-voz de Joseph foi preenchido por Sidney Rigdon. Sidney tinha sido no passado um grande orador e pregador em outra igreja, antes dele se converter ao Evangelho restaurado. Os registros das primeiras reuniões da igreja mostram que Sidney falava regular e longamente. O Senhor disse: e convém a mim, meu servo Sidney, que sejas um porta-voz para este povo. Sim, em verdade te ordenarei com este chamado, sim, de seres o porta-voz de meu servo Joseph. Finalizando esse episódio, com o versículo 21, nós podemos ler: por causa de tua fé, suas palavras sairão de minha boca para os seus irmãos, que são o fruto de teus lombos. E à fraqueza de suas palavras eu darei força em sua fé, para que sejam lembrados os convênios que fiz com teus pais. A chave desse versículo, querido, é a fé. Pois foi a fé dos nefitas justos que deu garantias que o Senhor entregaria a mensagem do livro de Mórmon aos descendentes dos lamanitas. Os profetas ansiavam pelo dia em que os lamanitas se voltariam para o Senhor. Enos registrou: e aconteceu que, após ter orado e me empenhado com toda a diligência, o Senhor disse-me: por causa de tua fé, conceder-te-ei de acordo com teus desejos. E então, eis que isto era o que eu desejava dele, que se acaso o meu povo, o povo nefita, caísse em transgressão e de algum modo fosse destruído,
e os lamanitas não fossem destruídos, que o Senhor Deus preservasse um registro de meu povo, os nefitas, mesmo que fosse pelo poder de seu santo braço, que ele pudesse ser revelado aos lamanitas em alguma época futura, para que talvez fossem conduzidos à salvação. Pois até agora nossos esforços para levá-los de volta à verdadeira fé têm sido vãos. E juraram em sua ira que, se fosse possível, destruiriam nossos registros juntamente conosco, e também todas as tradições de nossos pais. Queridos irmãos, eu concluo com o pensamento de que o livro de Mórmon nos ensina sobre a importância da fé e da perseverança, mesmo diante das adversidades. Desde as promessas feitas a José até os desafios enfrentados por Joseph Smith, vemos como a fé pode realizar milagres e cumprir promessas divinas. A jornada dos nefitas nos mostra como a fé é fundamental para preservar o Evangelho e alimentar a esperança de que um dia todas as nações se voltarão para a verdade. Que possamos nos inspirar nos relatos do livro de Mórmon para seguir com fé, coragem e esperança em nossa própria jornada de fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, caro irmão.